Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora a entrevista com a candidata à Prefeitura de Sorocaba pelo PT, Yara Bernardi. Candidata, começar com uma pergunta bastante objetiva. Qual será a sua principal marca do seu governo? Transparência, democratização das decisões, consulta à população e uma administração eficiente, com planejamento e seguindo principalmente as legislações nacionais. Os projetos nacionais fará com que isso traga recursos para a cidade. Plano Nacional de Educação, as metas nacionais, Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Sorocaba se adaptando a essas ações nacionais para que a gente possa ter projetos e recursos do governo federal na nossa cidade. Certo. E como que isso, haverá uma participação da população também em relação à sua administração? Quando eu digo que nós vamos ter um plano municipal de educação adaptado às metas nacionais, evidentemente que a população tem que participar com as suas entidades representativas. Plano municipal de mobilidade urbana, seguindo as metas nacionais, da mesma forma. Só pode acontecer isso com participação, com consulta, ouvindo o que a cidade quer e precisa, e decisões democratizadas, socializadas com quem vai conviver com o problema e com as ações da Prefeitura Municipal. Trânsito e transporte. Com muitos carros nas ruas, o trânsito é um dos principais problemas da cidade. Qual é a sua ideia de solução? E a senhora pretende dar prioridade ao transporte coletivo, isto é, aos ônibus e terminais urbanos, ou pretende dar prioridade ao transporte particular, isto é, ao automóvel? Numa ou noutra situação, que medidas a senhora planeja tomar? Eu tenho sido entrevistada em outros momentos que me perguntam o que a senhora vai fazer pelo trânsito, o que a senhora vai fazer pelo transporte coletivo. Eu não consigo entender uma ação não ligada à outra. Para mim, trânsito e transporte coletivo, nós estamos falando da mesma coisa. Eu não consigo entender hoje que a cidade tem um plano para o trânsito e o transporte coletivo na cidade. Não consigo entender. As ações são completamente descasadas e não se combinam. Sorocaba Total, temos os terminais que foram construídos na década de 90, que ainda levam todo o trânsito para o centro da cidade, os mini terminais nos bairros que não servem para interligar nada com nada, obras do Sorocaba Total que não ligam, por exemplo, a Zona Norte com o Cerrado, seria uma reivindicação das mais antigas da cidade. Não consigo entender o incentivo às bicicletas sem que eu dê um espaço dedicado a elas. Uma cidade que não tem gestão em tecnologia na área do transporte coletivo, do trânsito. Não consigo entender isso, porque que Sorocaba não se modernizou. A última intervenção significativa que a gente teve no trânsito em Sorocaba foi na década de 90, quando construímos os terminais. Depois disso, nada se modernizou. Coloca um semáforo com temporizador no Cerrado e não se coloca no resto da cidade. Corredores de ônibus. O que a população hoje reclama demais nos bairros? O transporte coletivo é caro e ineficiente. A pessoa toma um ônibus, dali 3 pontos, o ônibus já não para mais porque está lotado. A cidade cresce, não se coloca mais ônibus e as linhas são estendidas. Nós temos que ter, em Sorocaba isso é obrigatório, porque eu coloco claro, o nosso governo municipal será um governo de parceria com o governo federal, alinhado com as políticas nacionais, portanto, Sorocaba tem que ter um plano municipal de mobilidade urbana, que aí você teria um planejamento que integraria tudo isso. Trânsito, transporte coletivo, a questão das bicicletas, quem se movimenta pelas calçadas. As calçadas de Sorocaba são um horror. Então, a nossa intervenção seria muito clara, casar um projeto de transporte coletivo, eficiente,
Penso em congelamento das tarifas, como fez o prefeito Pivetta na cidade de Votorantim. Penso num projeto de trânsito e transporte coletivo integrado com a cidade de Votorantim, que isso já se faz imprescindível. Integração tarifária, que os terminais nos bairros sirvam, de fato, para a integração tarifária entre os vários pontos da cidade. Revermos esta questão do transporte coletivo todo ser direcionado para o centro da cidade. Ligações que liguem, por exemplo, a Zona Norte com a Zona Oeste. Eu moro no bairro de Ipatinga, se eu quiser ir para a Zona Norte, eu tenho que vir para o centro da cidade, ou de ônibus, ou de carro, ou qualquer cidadão fazer isso. E que a questão das calçadas, para mim, é uma coisa extremamente importante. Não há mais fiscalização, cada um constrói a sua casa, o seu projeto de casa, não integrado com a calçada. Que nós temos nos bairros são escadarias que impedem, e as pessoas reclamam, impedem que os idosos caminhem, que as crianças caminhem, que as pessoas possam usar as calçadas, porque muita gente anda a pé, as calçadas são verdadeiros obstáculos. E um plano municipal de mobilidade urbana tem que casar tudo isso. Nós estamos pensando, inclusive, nesta questão séria da fiscalização. Eu sei que as casas são construídas hoje sem fiscalização, quando se dá o habite, se integrando a questão da calçada e a entrada do carro. E sei que nós teremos mais automóveis nas ruas. Tendo mais automóveis nas ruas, e as pessoas têm direito a isso hoje, porque elas têm salário, elas têm emprego, elas querem ter o seu carro. Mas aquilo que o cidadão faz em qualquer país civilizado, todo dia, no mesmo horário, ele tem que usar o transporte coletivo. Então, é isso que nós vamos incentivar na cidade. Tendo um transporte público eficiente, corredores de ônibus, fazer com que os ônibus andem mais rápido que os automóveis, e que a pessoa possa optar por um transporte coletivo eficiente e usar o seu automóvel para aquelas coisas que não são do dia a dia. Ir no passeio, no supermercado, no cinema, mas o que se faz todo dia tem que ser com o transporte coletivo. Os cidadãos que vão para a Europa andam de metrô, andam de ônibus, andam de bonde, andam de trem, acham tudo bonito. E aqui parece que é uma separação de quem usa o transporte coletivo e uma outra parcela da população que só usaria o carro. Isso não pode mais acontecer. Sorocaba tem que se modernizar e oferecer um transporte coletivo decente e um trânsito organizado, com gestão em tecnologia e modernidade. A URBS, para mim, hoje é um órgão esvaziado, sem poder, que não tem um planejamento para a cidade. Esses planos de mobilidade urbana... Obrigatórios, se a cidade quiser receber recursos federais. Esses planos de mobilidade urbana, eles podem esbarrar numa dificuldade de Sorocaba, que é uma cidade antiga, tem ruas estreitas, principalmente na área central e imediações. Como qualquer outra cidade do Brasil. Como você pretende conjugar esse plano dentro dessa realidade física? Eu não consigo entender hoje o planejamento da cidade. As obras do Sorocaba Total vão combinar com o trânsito e o transporte coletivo? De que maneira? Não consigo entender o planejamento que a prefeitura propõe. Ou ele não existe. Nós temos que diminuir o trânsito e o número de ônibus no centro da cidade. Não necessariamente todos têm que vir para os terminais. Temos que repensar os terminais. Como é que eu vou ligar Sorocaba com Votorantim? A linha férrea pode ser usada minimamente para uma ligação entre Sorocaba e Votorantim? Tudo isso tem que ser pensado, mas dentro de um planejamento. E principalmente em modernidade, gestão e tecnologia, que a cidade e a URBS não têm. É a Secretaria de Transportes, é a URBS, quem é que controla o trânsito e o transporte na cidade? Nem isso nós sabemos. Em relação à educação, as vagas em creches têm sido insuficientes em Sorocaba. É o que tem gerado problema tanto para as crianças, quanto para os pais e para os próprios professores que enfrentam esse clima de tensão. Como que a senhora pretende resolver esse problema que já tem até sido motivo de ações judiciais? Como eu deixo claro que a minha administração será uma administração parceira da presidenta Dilma, também será parceira nas metas nacionais. O Congresso está votando o Plano Nacional de Educação, que vai estabelecer o que o Brasil vai fazer na área da educação na próxima década,
em parceria, União, Estados e municípios, metas nacionais, que Sorocaba não vai ficar de fora. Sorocaba não é uma ilha. No caso das creches, eu falo concretamente porque eu vivi este tema. Fui representante do Ministério da Educação de 2007 a 2010 em São Paulo. Sorocaba fazia parte de um grupo de cidades acima de 200 mil habitantes que eram prioritárias para o MEC nas mais variadas ações. Erradicação, combate ao analfabetismo, todas as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação que o ministro Haddad apresentou em 2006 para o país. Na questão da cidade de Sorocaba, ela fazia parte de um grupo prioritário para a construção de creches e pré-escolas. O MEC investiu porque sabia que as prefeituras não estavam conseguindo atender a demanda de vagas para a educação infantil. Sabia, por exemplo, que cidades menores nem engenheiro tem. Então, o Ministério da Educação apresentou o Pró-Infância. O Pró-Infância, desde que a prefeitura apresente concretamente a demanda por vagas em creche e um terreno adequado, havia o financiamento de creches e pré-escolas para as prefeituras, principalmente essas do grupo prioritário. Por 3 anos, eu questionei e cobrei a Secretaria de Educação, porque eu participava dessas reuniões em Brasília, com as cidades, planejando o seu crescimento, e Sorocaba absolutamente não fez convênio. Não fez convênio. Cito um exemplo, São Carlos, que tem uma população metade da nossa, ganhou 12 creches. Sorocaba só aderiu ao programa Pró-Infância depois que o Ministério Público fez uma intervenção na cidade e fez um termo de ajuste de conduta com a prefeitura, quando a situação ficou e é dramática ainda. Os governos Renato Amri e Lippe pararam de construir creches no crescimento, para atender o crescimento da demanda. Pararam. Construíram 1, 2, nada que absolutamente tivesse um planejamento para a demanda que Sorocaba tem hoje, principalmente de mães trabalhadoras e seus filhos. É uma política pública extremamente importante. Na medida que se fez o convênio agora com a intervenção do Ministério Público, Sorocaba ganhou 10. Poderia ter ganho 20 creches financiadas pelo governo federal, no programa Pró-Infância. Então, vejo que esta política de fazer oposição aos programas federais prejudica demais a cidade, prejudicou as crianças, as mães trabalhadoras, a cidade perdeu recurso com isso. Então, no caso da creche, das vagas em creche, nós iremos fazer o quê? Primeiro, acho que nós precisamos de um censo educacional. Um censo educacional. As creches devem ser construídas no centro, para mães trabalhadoras, devem ser construídas nos bairros, onde há maior necessidade. Sorocaba não tem um censo para se saber da demanda, não só disso, não só da creche. Eu dou um exemplo, quando as mães vão até uma creche pedir uma vaga e se responde que não tem, nem sequer fazia uma lista. Nem sequer se fazia uma lista para saber a procura naquele bairro. Isto foi acordado numa audiência pública na Câmara, que o vereador Isídio chamou, cobrando isso da prefeitura. Se nem se faz uma lista daquelas mães que procuram, como é que você sabe a demanda do bairro? Porque para a escola é obrigatório hoje, tem que oferecer a vaga, e a creche? A creche você tem que atender a demanda. E a prefeitura nem isso fazia. Então, reafirmo que nós vamos fazer um censo educacional, não só para isso, mas para se ter uma ideia concreta das necessidades da educação na cidade e atender a demanda em creche, e com recursos federais. E como ação emergencial, já que essa é uma questão urgente, né, e um censo poderia demandar aí algum tempo? Não, o censo é rápido, você pode fazer rapidamente na cidade um censo. A questão emergencial está sendo atendida, o governo federal está financiando 10 creches para a construção na cidade. Como eu disse, poderiam ter sido 20 ou mais, segundo a necessidade da cidade de Sorocaba e a sua população. Emergencialmente, a construção dessas 10 e nós tirarmos o atraso com relação à demanda que existiram em 16 anos aqui de administração do PSDB. Na área da saúde, a Prefeitura mantém o pronto-socorro municipal em parceria com a Santa Casa. A senhora pretende manter essa parceria ou tem planos de modificações? E quais são os seus planos para a rede municipal de saúde como um todo? Às vezes não fica claro para a população as responsabilidades depois que a Prefeitura assumiu a gestão da saúde em Sorocaba na década de 90.
Então, o atendimento da rede básica de saúde, urgência e emergência é de responsabilidade da Prefeitura. E a Santa Casa acabou assumindo uma demanda que ela não comporta mais hoje. Nós não podemos utilizar de forma integral o conjunto hospitalar, porque ele não é nosso, ele é do Estado, passa por problemas de gestão seríssimos e atende mais de 50 cidades. Então, seria o conjunto hospitalar e a Santa Casa, que acabou sendo quase que o hospital municipal da cidade. Temos vagas para expandir, principalmente de leitos, no Hospital Evangélico, no Santa Lucinda, pediatria, o Hospital GEPASSE também tem vagas de UTI infantil para oferecer, a Prefeitura tem que expandir isso. E no nosso projeto está muito claro que nós vamos trabalhar pela construção e gestão de um hospital municipal. Agora, o essencial hoje, na cidade, é que a rede básica de saúde funcione. É terrível hoje uma situação de postos de saúde esvaziados. Quando terminou a gestão de 96 na cidade, nós tínhamos 22 postos de saúde e mais ou menos 300 mil habitantes. Hoje nós estamos em 2012. A cidade de 22 construiu, nesses 16 anos, 8 postos de saúde, 8 unidades básicas de saúde. Seriam no mínimo 16 que deveriam ter sido construídas. E eu acompanhei como vereadora a gestão da saúde, meu marido trabalha na rede básica, e eu me lembro que os postos de saúde tinham equipes, inclusive de visitadores, que iam nas casas quando o cidadão ou a pessoa não aparecia para a consulta dela, quando as pessoas eram atendidas no dia, a Prefeitura Municipal tinha isso, quando programas funcionavam na rede básica. Por que a saúde da cidade, a cidade cresceu, o orçamento vai chegar em breve a 2 bi, a saúde piorou tanto? Isso é incompetência incompetência administrativa. Em várias as administrações anteriores prometeram na cidade, e isso muitas vezes levou até a vitória dessas pessoas à prefeitura, que nós teríamos programa de saúde da família. Nunca foi implantado isso. Nós queremos equipes atendendo nos bairros, casadas com um projeto de saúde, equipamento nos postos, melhores salários para os médicos, senão nós teremos postos de saúde esvaziados. Hoje não tem, os médicos não trabalham mais na cidade, porque os salários são os mais baixos da região. E melhorando os salários da equipe de saúde, nós teremos os postos funcionando na sua plenitude. Aumentar os convênios além da Santa Casa, porque hoje ela está superlotada, ela não comporta o atendimento que tem. O futuro Hospital Municipal de Sorocaba é gerido de uma forma competente e ampliar os leitos imediatamente com além da Santa Casa, o Hospital Evangélico, o GEPASSE e o Hospital Santa Lucinda, que tem possibilidade de atender imediatamente essa demanda de leitos em Sorocaba. A saúde é uma área em que os custos são muito altos e implantação de projetos e recursos astronômicos. O que você pretende fazer? Contar somente com orçamento municipal para isso? A cidade de São Bernardo já tem um hospital municipal, que tem uma gestão por fundação nas cidades ali da região, e com recursos federais está construindo o segundo. Nós queremos da mesma forma, parceria com o governo federal, com o Ministério da Saúde, metas nacionais sendo cumpridas na nossa cidade também. E a cidade nós não podemos esquecer que nós vamos ter um orçamento de quase 2 bi, sendo bem gerido, bem administrado, que a gente não vê gestão hoje, o funcionalismo da área da saúde está extremamente descontente, assédio moral, perseguições, salários baixos. Uma boa gestão dará uma diferença significativa na área da saúde em Sorocaba. Diversos processos contra a administração municipal são decorrentes do descumprimento da lei das licitações. A senhora pretende cumprir rigorosamente a lei das licitações ou acha que em algumas circunstâncias, é possível abrir mão da lei para atingir um objetivo? Não é possível abrir mão da lei de licitações, mas outras questões podem ser geridas pela cidade. Eu dou um exemplo, a compra de material escolar. A cidade de Votorantim resolveu esse problema uniforme e material escolar, passando essa responsabilidade para os pais, passando um cheque e o recurso para que eles comprem na cidade esse material.
Eu recebi aqui uma demanda das papelarias da cidade, que elas ficam às moscas na medida que se faz uma licitação imensa para comprar o material escolar, que nem chegou nas escolas até agora, quando essa demanda poderia estar sendo atendida e dando uma possibilidade para que o comércio local se movimentasse com o recurso municipal, com o recurso do orçamento. Esse é um exemplo. Se não foge da lei da licitação, favorece o comércio local e dá uma responsabilidade aos pais com relação ao uniforme e material escolar. Merenda da mesma forma. A prefeitura não cumpre a legislação de comprar a parcela de produtos dos nossos agricultores da região. São exemplos que podem, sem burlar absolutamente a lei das licitações, que será cumprida, você atender a demanda de uma forma muito mais eficiente. Citei 2 exemplos, uniformes escolares, material escolar e a questão da merenda, que podem favorecer o comércio local, os recursos dos nossos empreendedores locais. O que se critica muito é a falta de agilidade, né, do processo licitatório, principalmente em situações emergenciais. A lei das licitações é a mesma para todo o Brasil. Tem pregão eletrônico, tem a possibilidade de você incentivar cooperativas. Na área do lixo e da reciclagem é extremamente eficiente isso. Nós queremos incentivar os empreendedores locais, não só fazermos grandes licitações, mas aquelas que possam favorecer os nossos empreendedores aqui. A coleta seletiva é uma delas. Nós vamos incentivar com as cooperativas. Da mesma forma, ou só se dá a responsabilidade da coleta do lixo, e Sorocaba não tem, que eu saiba, um planejamento ainda cumprindo a legislação nacional da lei nacional e da política nacional de resíduos sólidos. Sorocaba não se adaptou, portanto não vai receber recursos federais. Não tem um plano de mobilidade urbana, não vai receber recursos federais desta área. Nós estamos perdendo. Sorocaba perde muito quando faz oposição ao governo federal. Perde projetos, perde ações, perde recursos e a população perde esses bons projetos que deram certo em todo o Brasil e que, por oposição política, não estão presentes na cidade. Minha Casa Minha Vida é um deles, em que a população poderia ter muito mais moradia popular para a população de baixa renda e não tem, porque a cidade não vai atrás desses projetos. Dou outro exemplo, recursos do PAC. Nós fomos atrás de empréstimos no exterior, do Pacto Andino, em dólares, para fazer um projeto de mobilidade urbana de Sorocaba Total, que se fala do Sorocaba Total, quando nós poderíamos ter ido atrás da Caixa Econômica Federal, de recursos do PAC, que estariam financiando em reais este projeto de uma forma muito mais favorável às finanças de Sorocaba do que este empréstimo de fora que nós fizemos em dólares, que quando foi feito era 1,60, agora o dólar passa a mais de 2. E quem vai pagar é a próxima administração. E as obras não terminaram, e o recurso acabou. Sorocaba vai ficar de pernas para o ar quando essas obras não terminarem até o ano que vem, até se resolver esta questão de um novo empréstimo. Então, vejo que esta oposição ao governo federal prejudica muito os interesses da nossa cidade. A senhora vai continuar a política de atração de mais investimentos para Sorocaba? Eu pergunto isso porque ou poderá reavaliar essa política diante da necessidade de preservar a qualidade de vida do município. Há cidades que cresceram muito e pagam preço alto por isso. O crescimento de Sorocaba, na sua opinião, merece reavaliação ou tem que continuar a qualquer custo? Evidentemente que nós temos que ter, e não é só uma questão de retórica, um desenvolvimento sustentável. O meu trabalho de mestrado na Universidade Federal de São Carlos foi sobre a questão do abastecimento, da preservação das nossas fontes de abastecimento, que é a represa de Tupararanga. Para mim é uma questão seríssima que não está sendo dada importância devida a isso. Sorocaba cresce, a cidade se expande, pessoas vêm trabalhar para cá, nossa população cresce dia a dia, teremos água no futuro? As nossas fontes de abastecimento, o Rio Pirajibu, que são nossas, o Rio Pirajibu e o córrego de Ipaneminha, absolutamente não dão sustentação para o nosso futuro. É a represa de Tupararanga com ações estaduais, ações que envolvem a Sabesp, que não trata do esgoto das cidades do entorno
da represa de Tupararanga, o descumprimento das legislações ambientais por parte da Sabesp, não tem uma política de Estado de preservação da nossa represa, e nós temos um futuro aí comprometido. Vejo que e eu sou velha de Sorocaba, fui vereadora na década de 80, e eu pude acompanhar o crescimento da cidade quando nós recebemos, na época, a zona industrial. Atraímos trabalhadores de todo o Brasil que vieram para cá trabalhar nas fábricas, e Sorocaba não tinha infraestrutura para recebê-los. Foi aí que apareceram as primeiras ocupações, as favelas em Sorocaba, não havia escolas, não havia atendimento de rede básica de saúde, não havia transporte coletivo para os bairros que se expandiram. Os projetos habitacionais eram somente de empreendedores particulares, imobiliários particulares, e eu vejo que essa fase se repete hoje. Os aluguéis estão caríssimos em Sorocaba. Cada vez que a Toyota se manifesta, uma edícula de 3 cômodos no Éden hoje é R$600. Onde estão os projetos de habitação popular que essa cidade merece? Que milhares de famílias se inscreveram na prefeitura e não tem. Como você acompanha o crescimento da cidade com um transporte coletivo eficiente, com uma rede básica de saúde que atenda a todos? Nós não estamos preparando a nossa cidade para esse crescimento, absolutamente. Eu vejo que nós estamos num limiar em que a cidade cresce para o bem ou para o mal. Os problemas de cidade grande, ou nós teremos um planejamento e um crescimento sustentável. A questão da água, do transporte coletivo, da mobilidade urbana, da rede básica de saúde atendendo de forma eficiente, habitações populares, porque a cidade gera empregos, mas tem que dar infraestrutura para quem vem para cá, para a população que está aqui, a população trabalhadora. E não vejo a cidade estar sendo preparada para isso. Nós estamos pensando num desenvolvimento sustentável, que inclui todos esses pontos dentro de um planejamento de crescimento a serem atendidos de forma eficiente pela Prefeitura Municipal, e evidentemente com parcerias. Esse desafio, com toda essa explanação que a senhora colocou, não é ele não é muito grande para uma administração de 4 anos? Ou seja, em 4 anos, o que a senhora pretende, de tudo isso que a senhora falou, o que a senhora pretende fazer? Olha, tendo competência e vontade política e um projeto para a cidade, e eu me baseei isso na eficiência que foi nas transformações que o governo Lula fez em 8 anos. Eu fui 4 anos deputada federal nos últimos 4 anos do governo Fernando Henrique e nos primeiros 4 anos do presidente Lula. E eu pensava assim, meu Deus, os problemas são tantos, as privatizações foram tantas no Brasil, nós vamos levar 20 anos para colocar este país no rumo. E o presidente Lula, com decisão política, com um programa de governo que foi construído e cumprido, e está sendo cumprido até hoje, que conseguiu eleger a sua sucessora, a presidenta Dilma, se consegue fazer as mudanças que a cidade precisa, como foi feito no Brasil com o presidente Lula. Mudanças significativas que deram reconhecimento internacional ao nosso país, à nossa política econômica, à geração de emprego, as possibilidades que foram dadas para o povo brasileiro, de ter consumo, de comprar coisas que ele nunca tinha conseguido adquirir. Eu tenho uma experiência de 30 anos hoje já, né, de atuação política, de atuação pública, desde a fundação do PT, sindicalista, vereadora por 14 anos, fui 8 anos deputada federal, então trabalhei os temas nacionais, conheço as políticas nacionais, ajudei a escrever os programas que estão sendo implementados hoje foi pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, e veja que um bom programa como nós estamos fazendo, com consulta, com participação, estão prevendo este futuro planejado para a nossa cidade. Desde que esses problemas que foram atentados aqui, que eu citei, que teriam que ser atacados para um desenvolvimento futuro sustentável para a nossa cidade, sejam cumpridos. Em todas essas áreas que eu citei. Não vejo que nós não iríamos conseguir isso. E que a cidade tem que se planejar ou ela vai para aqueles problemas que uma cidade grande tem. Falta de segurança, um rio que enche, invade cidades, é porque o rio foi muito ofendido, transporte coletivo e trânsito caóticos. São problemas da cidade grande que Sorocaba não merecia. E não vai ter se nós tivermos uma administração eficiente, competente, com gestão e tecnologia, como nós estamos prevendo, e com participação popular, evidentemente.
A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.